Olá, bom dia. Meu nome é Vânia Matoso. Então hoje a gente vai falar sobre o intestino como um maestro metabólico, uma visão bem ampla, né, de tudo que esse intestino faz pela gente. Então vamos lá começar. Eu vou começar falando sobre esse eixo intestino-pele. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha muita noção de que o que acontecia no intestino se conectava com a pele. Mas eu sempre brinco que o intestino é um fofoqueiro, né? Então, tudo que acontece no intestino acaba sendo comunicado para outros órgãos e sistemas. Aquela história de que o que acontece em Vegas fica em Vegas, no intestino não é assim não. O que acontece no intestino todo mundo sabe. Então, o que os pesquisadores começaram a observar? Que pacientes que tinham questões intestinais, por exemplo, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, síndrome do intestino irritado, eles tinham maiores chances de ter uma dermatite, uma psoríase, uma acne. Isso gerou certa curiosidade. Por quê? Qual era o link de desordens de pele e desordens intestinais? Então a gente foi estudar e a gente entendeu que sim, o intestino se conecta com a pele através de um eixo direto que a gente vai chamar de intestino-pele. Posteriormente, eles observaram que tinha um outro integrante, que é o cérebro. Então esse eixo é um pouquinho maior do que intestino-pele, ele é intestino-pele-cérebro. Porque a gente sabe, e a gente observa isso na nossa prática clínica, que pacientes ansiosos, depressivos, com transtornos de humor, eles também acabam deflagrando quadros cutâneos. Quem nunca viu uma psoríase ou uma dermatite agravada no momento de estresse, né? Então esse eixo ele é bem grande, tá? Intestino, pele e cérebro. Quando você estiver no seu consultório, pensa nos três. A gente tem que considerar os 3 pontos. Então vamos lá entender. Então, a nossa dieta ocidental, né, rica em açúcar, em gordura trans, em fritura, pobre em fibra, né, em compostos fenólicos, altera a nossa microbiota intestinal. A partir do momento que eu altero essa microbiota intestinal, eu inflamo esse ambiente intestinal, aumento a permeabilidade, diminuo a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E essa alteração de composição microbiana, alteração da produção de ácido graxo de cadeia curta, aumento da permeabilidade intestinal gera um aumento da inflamação. Esse aumento de inflamação ele está associado à piora das características da pele, com agravamento da dermatite, da psoríase, da acne. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, o intestino corrompido, né, por conta de uma dieta, de um estilo de vida que não é saudável, acaba gerando uma inflamação e essa inflamação, né, essas citocinas inflamatórias, essa diminuição de ácido graxo de cadeia curta, especialmente propionato, vai levar a uma alteração da pele. E lembra que eu coloquei esse componente aqui, ó. Então, o cérebro, o estresse, a ansiedade, né, a síndrome do pânico, o medo, qualquer coisa que mexa muito com o nosso psicológico pode acabar agravando essas características cutâneas, né? Então, pensa sempre nos 3 pontos quando você estiver lá no seu consultório. Então, essa pele, essa microbiota intestinal, ela é muito importante para a homeostase da pele. O que é homeostase? Equilíbrio. E também é muito importante para a alostase. O que é alostase? É recuperar o equilíbrio após um momento de agressão. De vez em quando, né, essa pele fica ruim por N motivos, mas se eu tiver uma microbiota boa, essa pele se recupera mais rápido, sem que a gente tenha que fazer a intervenção de medicamentos, de uso oral ou uso tópico, tá? Agora, se eu tiver um intestino ruim, com uma microbiota muito comprometida, olha o que acontece, uma dismiostase, uma quebra do equilíbrio. E aí eu agravo quadros de psoríase, de dermatite atópica e de acne. Então essa microbiota ela é muito importante. Aí você fica curioso e fala assim, pô, mas o que tem a ver, né? Qual é o mediador, né? Por que isso acontece? Então, nesse intestino que tem um aumento de permeabilidade, que tem alteração das bactérias que moram lá, com predomínio de firmicutes, diminuição de Akkermansia, de Rosebúria, né? E de outras bactérias relacionadas à saúde do intestino, acaba alterando toda a nossa cascata imunológica, diminuindo as células Treg. Então essas células Treg são células reguladoras, tá? Então a gente fala que são linfócitos reguladores, eles regulam a resposta imunológica, evitando quadros de inflamação, de alergia e de autoimunidade. Então, eu tenho uma diminuição de Treg, eu tenho uma diminuição de interleucina 10
Então veja, nem toda interleucina é ruim. A interleucina 10 ela é legal, ela é anti-inflamatória, tá? Então eu tenho uma diminuição de Treg, de interleucina 10 e eu aumento a resposta de T-helper 2 e T-helper 17. A resposta de T-helper 2 e T-helper 17, elas estão muito ligadas à alergia e autoimunidade, tá? Então, especialmente quando a gente pensa em pele, tá, gente? Esse link aqui, ó, T-helper 17, parece ser o link principal. E quem que aumenta ele? Aqui só uma dica: trigo, consumo de glúten, tá? Então por isso que a gente pensa nas desordens de pele relacionadas também ao consumo de glúten, porque eu aumento a resposta de T-helper 17, interleucina 17, e com isso eu pioro a característica da pele. Bom, e aí o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Como é que a gente pode suplementar esse paciente? A gente tem um produto excelente que é o Boraprim, né, que é a borragem com a prímula. No primeiro momento, quando a gente pensa no Boraprim, a gente sempre pensa em saúde da mulher, né? Mas por incrível que pareça, se você entrar lá no PubMed, você vai ver que a gente tem mais publicação sobre borragem e prímula para a saúde da pele do que até para a saúde da mulher. Curioso, né? Então a gente usa os dois, né, esses dois óleos já há bastante tempo na medicina, né, especialmente nessa medicina mais natural, dessa fitoterapia, porque eu tenho uma diminuição da inflamação, eu tenho uma diminuição da vermelhidão, que é uma coisa bem comum, né, no paciente que tem dermatite, no paciente que tem acne, e se for mulher é bem complicado porque diminui muito a nossa autoestima, né, meninas? Então por isso a saúde da pele é uma questão no nosso consultório. E o borragem prímula, então, vai diminuir a inflamação, a vermelhidão e diminuir a severidade da acne, né? Então a gente também tem quadros importantes de acne, né? Especialmente acne da mulher adulta, eu tenho visto muito no consultório, e a gente pode utilizar o Boraprim, né, como um excelente coadjuvante na nossa terapêutica, tá? E aí, como é que a gente usa? 2 cápsulas após o almoço ou jantar? Eu sei que uma vez vocês me perguntaram sobre, eu posso utilizar o ômega 3 junto com o Boraprim? Não tem problema nenhum, inclusive a gente pode fazer o uso dos dois. Então eu uso, né, não só para desordens de pele, como também para mulheres que têm muita TPM, endometriose, ovário policístico, a gente pode conjugar o uso dos dois, tá? O Boraprim você poderia fazer ao longo do ciclo, ou você pode fazer a partir do 14º dia até o final do ciclo, tá? Então a gente pode fazer das duas formas, um uso contínuo, ou 15 dias antes de menstruar, você pede para essa mulher entrar com o Boraprim. Outro coadjuvante que a gente pode utilizar é o colágeno, né? Então o colágeno ele é muito interessante para melhora da elasticidade da pele e melhora da hidratação. Qual é o paciente que a gente vai pensar muito em hidratação? O paciente que tem dermatite. Por quê? O paciente que tem dermatite, não sei se vocês já perceberam, ele tem essa pele que tem uma característica que eles falam de pele de jacaré, né? Uma pele mais desidratada. Qual é o problema dela desidratar? Quanto mais eu desidrato, mais eu coço. E esse paciente ele acaba se ferindo de tanto que coça, de tanto que incomoda. Então, quando eu melhoro a hidratação na pele, quando eu consigo reter água no tecido cutâneo, eu diminuo muito esse incômodo que esses pacientes com lesões psoriáticas ou com dermatite referem pra gente, tá? E também aumenta a densidade do colágeno da pele, né? Especialmente quando a gente fala de saúde da pele, a gente está falando do Verisol, né? E aí o Collagen Tech, ele traz esse peptídeo bioativo do colágeno associado a outras vitaminas e minerais, que é um excelente coadjuvante, e por ele ser gostoso, a aceitabilidade dele é muito boa. A flacidez da perna, do braço. Gente, isso é flacidez muscular. E quem trata flacidez muscular é a musculação, né? Não é o colágeno, é o treino resistido. Então, essa mulher que está em busca de melhora dessa rigidez, desse tônus muscular, ela tem que malhar, tá? Então, só para a gente alinhar a expectativa aqui com a nossa cliente, com a nossa paciente. Então, para a saúde da pele, ele é excelente, tá? Melhora a elasticidade, melhora a hidratação, né? E aí faz todo sentido a gente utilizar nesses pacientes. E também tem alguns estudos falando, né, sobre saúde de intestino, diminuindo alguns marcadores inflamatórios, como interleucina 6 e TNF-alfa. Então, para um paciente que tem uma permeabilidade aumentada, que tem marcadores de inflamação, seria interessante a gente utilizar também o colágeno, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, né? Então, o colágeno da Vitafora, a gente tem o Verisol associado a outras vitaminas e minerais que são super importantes quando a gente pensa na saúde da pele. E aí, eu trouxe também uma curiosidade, porque quando a gente fala de saúde da pele, a gente não pode esquecer do esposoma. Esposoma é tudo que a nossa pele está submetida.
porque a gente acaba pensando em uma única via, né, na suplementação e todo o resto. Então, se eu quero ter uma pele saudável, olha sempre para tudo, tá, gente? Poluição, radiação solar, né, essa exposição desnecessária ao sol, né, ou a fontes luminosas, fontes de luz azul também, tabaco, temperatura aumentada, muito calor, né, ou muito frio, poderia alterar a característica de hidratação da pele, a nutrição, que aí cabe a gente, né, o estresse e a falta de sono. Então, tudo isso aqui está relacionado ao envelhecimento cutâneo, né, e saúde da pele como um todo. Então, quando a gente está falando especialmente do eixo intestino-pele, eu olho para o intestino, mas eu olho também para todos esses outros pontos e eu oriento a minha paciente quanto a todos esses outros pontos. Além, né, da nutrição, né, o que especificamente a gente poderia falar quando a gente pensa em saúde da pele para dermatite, para acne, para psoríase? A gente tem algumas possibilidades de tratamento descritas em literatura. Então, hoje em dia a gente fala sobre o uso de probiótico, tá? Que é super interessante quando a gente fala na saúde da pele. A gente fala de prebiótico, porque as fibras, elas são muito importantes para o intestino. O intestino adora fibra, né? A microbiota intestinal. Então, o que acontece? À medida que eu dou fibra para esse ambiente intestinal, eu diminuo o marcador de inflamação, PCR, e a diminuição desse marcador de inflamação, ele está relacionado à melhora da saúde como um todo, tá? E aqui a gente tem bastante pesquisa, até vou falar sobre isso mais para frente, sobre o uso de prebiótico e saúde mental. Então, lembra que eu falei que o eixo inclui a mente, né? Então, à medida que eu tenho mais saúde mental, a pele tende a acompanhar a gente e ter uma pele mais viçosa, mais bonita, tá? Modificações dietéticas, e aqui a gente inclui, se a gente pensar num padrão, num perfil alimentar mais interessante, a gente estaria falando da dieta do Mediterrâneo, então a gente tem bastante evidência. E, em último caso, o uso de antibiótico, né? Porque em alguns casos são severos demais, onde só a nutrição acaba não sendo suficiente, tá? Então, a gente tem como possibilidade de tratamento probiótico, prebiótico, modificações dietéticas, ou seja, a nutrição lidera o movimento quando a gente pensa em saúde da pele, não é só dermatologia, né? O conceito de beleza hoje é in-out, é de dentro para fora, tá? E o uso de antibiótico em último caso. E quais cepas são probióticas, né? O que são probióticos? Então, são essas bactérias que a gente suplementa e vão melhorar a saúde do hospedeiro, tá? Então, a gente tem vários tipos de probióticos hoje já liberados, estudados, tá? E os que a gente mais usa na prática clínica são os lactobacilos e os bífidos, né? Então, aqui eu trouxe vários tipos de probióticos que a gente já tem respaldo científico, e aqui a gente tem o Synfor, né, que é um excelente probiótico que usa 5 tipos de cepas diferentes, sendo 2 de lactobacilos, 1 de lactococcus e 2 bifidobactérias, tá? Então, na quantidade terapêutica, na dose terapêutica, 10 a 9 unidade formadora de colônia, né? Então, a gente pode e deve fazer uso do probiótico também quando a gente pensa nesses pacientes com questões cutâneas, como eu falei. O uso de prebiótico, né? Então, o que é prebiótico? Então, são compostos que selecionam positivamente cepas amigas para esse trato gastrointestinal. Até pouco tempo atrás, a gente achava que prebiótico eram só as fibras. De 2015 para cá, a gente teve uma outra nomenclatura, a gente começou a estudar mais, né, a atividade dos prebióticos na saúde do intestino, e a gente viu que não eram só as fibras. A gente também tinha as pufas, a gente também tinha o leite materno e a gente também tinha os compostos fenólicos atuando positivamente nesse ambiente intestinal, selecionando positivamente cepas que estão relacionadas à saúde humana. E aí, quando a gente pensa na nossa dieta, onde é que a gente encontra, então, prebióticos, né, compostos fenólicos? Nas fibras, né, no legume, na verdura, na fruta. Isso é que tem que ser a base da nossa alimentação. Por isso que quando a gente fala de dieta do Mediterrâneo ou dieta plant-based, a gente tem muita evidência científica como dietas muito interessantes para longevidade, para saúde, porque o que tem ali de similaridade? Um consumo muito robusto de legume, verdura e fruta, que é justamente onde tem fibra e composto fenólico, tá? E aí uma curiosidade, aqui no Brasil a gente tem um consumo ainda muito incipiente, muito baixo de legume, verdura e fruta. Para vocês terem uma noção, segundo o Vigitel, só 20% da nossa população tem o hábito de consumir salada diariamente e só 33% da nossa população tem um hábito de consumir 5 porções ao dia de legume, verdura e fruta. Ou seja, 70% da minha população come
pouco desses alimentos, né? E por isso a tendência, não só no Brasil, mas no mundo, é que a gente acabe numa marcha ali da doença, né? A gente fica cada vez mais pesado, mais inflamado, com cada vez mais questões, tá? Então, o papel da nutrição como um educador nutricional ainda permanece, porque parece, né, que não, hoje em dia a informação está bem disseminada, todo mundo sabe que tem que comer legume, verdura e fruta, mas a gente vê que apesar da gente ter informação, isso ainda não se traduz na realidade, né, do nosso país nem do mundo. Então, nosso papel enquanto educador, né, precisa continuar, tá? E como é que a gente pode ofertar, né, prebiótico para os nossos pacientes? A gente tem o Synfor Fibras, que é uma mistura de 3 fibras diferentes. A gente tem o FOS, a fruto-óleo sacarídeo, a gente tem a beta-glucana do farelo de aveia, que melhora muito a resposta imunológica. Uma vez que eu melhoro a resposta imunológica, também é excelente para a pele, porque eu diminuo a inflamação. E eu tenho a goma cássia, né? Eu sou muito fã da goma cássia, porque ela é uma fibra food map friendly, então ela não fermenta no trato gastrointestinal, o que é uma grande vantagem, porque alguns dos nossos pacientes têm uma queixa recorrente de distensão, de fermentação intestinal, então a gente poderia utilizar esse mix de fibra nesses pacientes com uma resposta clínica bem interessante. E aí a gente vai usar um dosadorzinho por dia. Dilui em água, não tem gosto, é super tranquilo, criança pode usar, idoso, adulto jovem, né? Então a gente não tem contraindicação do uso de fibra de maneira geral, tá? E uma outra coisa, saindo dessa seara do eixo intestino-pele, vamos falar um pouquinho de intestino-fertilidade. Hoje em dia a gente fala muito de fertilidade, de saúde da mulher. A gente estima que 55% até da população mundial tenha quadros de fertilidade ou subfertilidade, ou curse com alguma dificuldade para engravidar. Quando a gente pensa assim, em engravidar, tem algumas pacientes que elas falam assim pra mim: poxa, eu achei que seria mais fácil, né? Que era só ter relação sexual no dia certo. Mas hoje em dia a gente vê que não é exatamente assim. Tá um pouquinho mais difícil mesmo. E a gente vai entender por que tá mais difícil engravidar, por que a gente não é tão fértil quanto as nossas avós, né? Então, quando a gente pensa em subfertilidade ou infertilidade, a infertilidade de fato eu tenho que estar tentando há 12 meses sem sucesso engravidar. E aí cabe uma investigação mais profunda. Mas o que a gente vê no nosso consultório? De forma geral, que a gente tem um quadro de subfertilidade. Então a gente tem um paciente inflamado, que come mal, ele é estressado, ele não dorme, ela está pesada demais. E aí, por conta disso, a gente acaba tendo um impacto direto nas chances de gestação. A gente tem um tempo para gestação aumentado, tá? E aí, quando a gente pensa em fertilidade, sem querer puxar sardinha para o nosso lado, tá? Que a gente é muito maravilhosa mesmo, as nutricionistas e os nutricionistas, eles de fato podem mudar o mundo, né? Então, quando a gente pensa na fertilidade, o cuidado começa antes da gestação, porque o ideal é que a gente se programe, né, para receber o nosso bebezinho, justamente porque hoje em dia a gente fala sobre programação metabólica. Programação metabólica é como esse iniciozinho da vida vai impactar no silenciamento ou na manifestação de genes relacionados a processos de saúde e doença. A gente já sabe que genética não é destino, que o ambiente epigenético ele é muito importante e que esse período dos 1000 dias, que hoje em dia a gente fala que são 1.300 dias, né, porque são os 3 meses antes da concepção até os 2 anos do bebê, tem um impacto muito robusto na saúde não só da criança, mas também do adulto, tá? Então, é o que eu falo para minha paciente, para engravidar a gente tem que se planejar, não pode ser assim, tava lá sem fazer nada, acabei engravidando. O ideal é que a gente se planeje. Então, por que a gente tem que pensar na nutrição como primeira prescrição para esse casal que quer ter o seu bebezinho? Porque homens e mulheres com hábitos de vida saudável têm um organismo mais equilibrado, menos inflamado e assim as chances de conceber aumentam. Aqui eu quero deixar claro que hoje em dia são homens e mulheres. Antigamente a gente pensava só no papel da mulher na fertilidade, né? Quantas rainhas foram mal vistas porque não conseguiam dar um herdeiro, né, para o rei? Mas será que o problema não era o rei? Né? Então, hoje em dia é 50-50, é meio a meio. A responsabilidade é dos dois, tá? Então, por isso que no meu consultório eu atendo tanto a mulher quanto o homem quando a questão é conseguir engravidar. E aí, por que a gente não tá tão fértil quanto as nossas avós? Nossas avós, a minha bisa teve 12 filhos. Pensa, que perrengue também, né? Mas antigamente a gente tinha 12 filhos, 10 filhos, 15 filhos, né? Por que hoje a gente às vezes não consegue ter um? Eu tenho pacientes que estão tentando há 6, 7 anos, já fizeram FIV e não conseguem engravidar, né? Então, a primeira questão que a gente tem que pensar é a idade.
o primeiro fator determinante para a fertilidade é a idade materna. Com o advento, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a gente começou a ter filhos mais tarde. Então, hoje em dia, a gente começa, às vezes, a tentar ter filho com 35, 38, 40 anos. E ter filho mais tarde já impacta negativamente na probabilidade da gente conseguir gestar ou não, tá? Então, a idade materna é o principal fator quando a gente pensa em fertilidade. Mas, saindo dessa seara da idade, tá? A gente vai pensar em outros pontos. O ambiente obesogênico que a gente está inserido, uma dieta pobre, que deixa a gente inflamado, resistente à insulina. Resistência à insulina é uma epidemia silenciosa e quanto mais insulina no sistema, menores as chances de gestação, porque eu vou diminuir as chances de implantação e placentação. Então, a gente tem que, no primeiro momento, olhar a insulina dessa mulher que quer engravidar, tá? E esse ambiente obesogênico, ele corrobora com a piora do quadro de resistência à insulina. Rotinas de trabalho extenuantes, a gente trabalha 10, 12 horas por dia, mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, a gente fica 14, 15 horas por dia na rua, trabalhando, estressado, e mulher estressada não engravida, Então a gente precisa pensar nessa questão da rotina de trabalho, se a gente puder tentar melhorar um pouquinho essa rotina de trabalho. Sedentarismo, tá? O sedentarismo também, hoje em 2022 a gente não consegue nem mais defender quem é sedentário, porque não tem alegação para ser sedentário, a gente precisa fazer exercício físico. Pensando como espécie, como Homo sapiens, a gente sempre andou por aí, nós éramos andarilhos, agora a gente decidiu que a gente fica o dia todo sentada, Muito ruim para a fertilidade, muito ruim para a nossa saúde, a gente precisa fazer pelo menos 150 minutos de atividade por semana. O estado emocional, o estresse, tanto para homens e mulheres, isso impacta negativamente tanto nos parâmetros espermáticos quanto também nas chances dessa mulher gestar, tá? Ter tanto o fato dela conseguir engravidar quanto ela ter uma gestação saudável. Então a gente tem que pensar em cortisol. O padrão alimentar, que a gente come muito mal, dieta ocidental, e xenobióticos, poluentes, oriundos de produtos de beleza que a gente ama, e aqui a gente fala da importância da rotulagem clean label, do ambiente que a gente está inserido, mas também não precisa ficar psicótica, porque a gente não pode ficar dentro de uma bolha, Então o ótimo não é inimigo do bom, a gente vai escolher os melhores produtos dentro da nossa realidade e a gente pensa em todo o resto, tá? E como é que a gente pode suplementar essa mulher que quer engravidar? Um dos meus favoritos é a coenzima Q10, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então a gente pode usar a coenzima Q10 tanto para melhorar a qualidade do óvulo quanto para melhorar a qualidade, do espermatozoide, Então, para a gente ter um bebezinho, a gente precisa de um embrião euploide e para isso eu vou precisar de um espermatozoide saudável e eu vou precisar do óvulo também. Então a coenzima Q10 é excelente nesse sentido. As doses variam de 100 a 400 miligramas. Geralmente eu trabalho com 100 a 200 miligramas e aquele paciente, que é mais inflamado, mais estressado, que está tentando há mais tempo, a gente pode trabalhar com doses mais altas. A gente também pode utilizar o Profen, tá? O Profen, que é o óleo de prímula, ele está relacionado à melhora, ao ajuste dos ciclos menstruais em mulheres que têm ovário policístico e também diminuição da inflamação em mulheres que têm endometriose. Uma das principais queixas, da mulher com endometriose, além da dor pélvica, é a questão da dificuldade para engravidar, da infertilidade. E a mulher com SOP, ela faz ciclos muito longos, 38 dias, Isso sugere que ela ovula menos vezes por ano, então eu diminuo as chances para gestação. Quando ela ovula, porque às vezes ela está fazendo ciclo anovulatório. E aí cabe eu unir tanto a coenzima Q10 quanto o óleo de prímula. Então, eu falo por mim, dá meu testemunho, eu tenho ovário policístico, eu uso os dois, Porque eu ainda não tenho filho, tenho que proteger meus ovários do estresse oxidativo. Então, a gente pode utilizar os dois e a gente pode ainda colocar, como eu falei, o ômega 3, tá? Então, como é que a gente toma o óleo de prímula? 2 cápsulas por dia, assim como o Boraprim, a gente pode fazer uso contínuo ou a gente pode usar da metade do ciclo para frente. Como eu uso em mim? Eu uso o mês inteiro, Então, eu vejo uma melhora muito importante também em mastalgia, mulheres que reclamam muito dessa dor na mama, geralmente associada à dominância de estrogênio, então muito comum em mulheres com SOP, com endometriose, tá? Um outro ponto que a gente tem que se atentar, a gente falava muito até pouco tempo atrás só da microbiota intestinal, mas a gente tem que falar da microbiota de vagina, porque a gente já sabe que a microbiota da vagina é muito importante. Diferente da microbiota de intestino, a microbiota da vagina, ela é menos complexa e menos diversa.
Então lá no intestino tem 1 milhão de bactérias, né? Já na vagina, a vagina é mais low profile, tem menos gente lá, né? Então eu tenho 4 cepas principais que estão relacionadas à saúde da vagina: Lactobacillus iners, Crispatus, Ginseng e Gasseri. Eles são tipo o nosso soldadinho, então a presença deles nesse ambiente intestinal diminui a chance da gente fazer cândida de repetição, gardnerella de repetição, HPV, HIV, tricomoníase, né? Então eu preciso deles lá para justamente proteger esse ambiente vaginal. E os lactobacilos, eles são muito importantes porque eles estão relacionados à motilidade do espermatozoide. Então, quando a gente está falando de fertilidade, eu preciso que esse espermatozoide ascenda até chegar lá na trompa para encontrar o óvulo e ter a fertilização, né? Então, eu preciso que essa microbiota esteja saudável. Mulher com candidíase, com endometrite, com endometriose, com adenomiose, com SOP, tem uma alteração de microbiota de vagina, o que diminui as chances de gestação, tá? Aqui é importante quando eu penso nessa questão de fertilidade, mas também quando eu penso em saúde da mulher como um todo, né? Pra gente não ficar fazendo infecção de repetição, tá? Essa disbiose vaginal, ela não fica só ali na vagina, porque a gente pensa, mas é só na vagina e tal. Não, ela também vai acabar corrompendo esse ambiente endometrial, né, uterino, e isso também diminui as chances de implantação, porque eu aumento o marcador inflamatório. O corpo não gosta de inflamar muito, né? Então, assim, a gente tem um nível de estresse oxidativo, a gente tem um nível de inflamação que está relacionada à quimiotaxia de alguns fatores, né, imunológicos, mas isso dentro de um balanço, de um equilíbrio. Em excesso, tudo é problemático para a gente. E aí, ó, essa mulher que tem essa microbiota corrompida, que tem gardnerella, que tem cândida, que tem mais molibuncos está relacionado, por exemplo, a parto prematuro, ela acaba tendo vários sintomas vaginais, tá? E quais sintomas? Ela aumenta a chance, né, de ter doenças sexualmente transmissíveis, então o HPV está muito relacionado à alteração da microbiota de vagina, infecção urinária de repetição, né? Aqui a gente fala de prurido, de alteração do cheiro, né? Então aquele cheiro, um odor mais de peixe, né? Um cheiro bem característico da presença de gardnerella ou tricomona, ou ela pode ter um corrimento, né? Um corrimento ou amarelado, esverdeado, ou até aquele corrimento mais branco, característica da cândida, que parece um iogurte, né? Então um corrimento mais denso. Ela tem ardência, ela pode ter dor ao ter relação sexual, tá? Então é muito importante que a gente pense na saúde da vagina. E qual é o impacto, né, da composição microbiana qual é o impacto da dieta quando a gente pensa na composição microbiana da vagina? Quanto mais eu tenho uma dieta onde eu tenho um consumo muito grande de alimentos de alta carga glicêmica e alta densidade energética, alimento industrializado, alimento fast food, né, muito açúcar, bolinho, biscoitinho, balinha, quanto mais eu como isso, pior a minha microbiota da vagina. Esse excesso de açúcar é muito prejudicial para esse ambiente vaginal. Então a primeira coisa que a gente pensa nessa mulher é: tá comendo muito açúcar, tá comendo muito farináceo, tá comendo industrializado, tá? Outra coisa, gordura saturada em excesso, saturada e trans, tá? Então bacon não é rúcula, não é para se entupir de gordura saturada. A gente pode consumir gordura saturada, mas é um pouquinho, né? Não é essa coisa que a gente tá vendo por aí, que tá todo mundo comendo bacon, tá todo mundo comendo picanha, botando queijo amarelo em tudo. Não é assim que funciona não, tá, gente? Equilíbrio. A gente também vê que mulheres com deficiências vitamínicas, elas acabam tendo mais infecção vaginal de repetição, especialmente vitamina A, C, D, E, beta-caroteno e folato, tá? Além de ferro, zinco e cálcio. Ó, essa mulher que tem cândida de repetição, ela costuma ter uma ferritina bem baixa. Dá uma olhada lá no exame de sangue, né? Ela faz assim uma ferritina de 5, uma ferritina de 10, né? Quais são os níveis ótimos de ferritina? Acima de 70, 75. E aí a gente vai precisar repor essas vitaminas porque elas participam da saúde da resposta imunológica. O sistema imunológico, ele tem uma demanda por vitaminas e nutricionais, vitaminas e minerais grande, e a gente precisa fazer esse ajuste, tá? Para que a gente tenha uma melhora da composição microbiana. E outra coisa importante é o ajuste do ciclo circadiano, né? Porque a gente descobriu que ovário e útero tem receptor de melatonina, veja você. Por isso que hoje em dia, quando a gente pensa em fertilidade, a gente está suplementando melatonina. A melatonina não é só o hormônio do sono, é um dos maiores antioxidantes que a gente conhece, né? E
Quando essa mulher tem um ciclo circadiano ajustado, quando o sono dela é bom, eu tenho maiores chances para gestação. Para vocês terem uma ideia, mulheres médicas que dão plantão, por exemplo, que trocam o dia pela noite, elas têm 4 vezes mais chance de serem inférteis. Foi uma pesquisa grande, foi publicado na The Lancet, né, justamente com mulheres que trocavam o dia pela noite. Nesse caso eram médicas, mas poderia ser qualquer outra profissão que curse com essa alteração de ciclo circadiano, né? E aí a gente precisa melhorar a qualidade de sono das nossas pacientes. Tem muita mulher que não está dormindo ou que dorme, mas 3 da manhã ela acorda, simplesmente o olho dela abre. Isso geralmente está associada a estresse, a ansiedade, tá? E aqui a gente poderia falar do uso de adaptógenos. A gente pode usar, por exemplo, o Cordyceps da medicina tradicional chinesa. A gente pode usar o Ganoderma lucidum, né? Então eles têm essa atuação como adaptógeno. O Crocus sativus da Vitafora, excelente, uso muito. A cúrcuma, todos são adaptógenos. A gente precisa melhorar essa adaptação ao estresse, tá? E melhorar a qualidade do sono. Então a gente pode tanto fazer uso do Sleep4, que é um conjunto de vitaminas e minerais que é bem importante para o aumento da produção de melatonina. Então a gente pode fazer uso de 2 cápsulas ali por volta de 7, 8 horas, né? Para que quando der 10 essa mulher esteja com sono já. A gente pode fazer uso da melatonina em si, agora que a gente pode prescrever, né? Então uma gotinha da melatonina já vai fornecer para a gente 210 microgramas, né? Isso melhorando a qualidade do nosso sono, excelente antioxidante. E a gente pode fazer uso do Sleep4, que vem com melatonina. Então a gente tem tanto a melatonina quanto as vitaminas e minerais que são importantes para o aumento da produção da melatonina endógena, tá? E a gente tem um outro eixo super importante, intestino tireoide, né? Pô, intestino tireoide, quem diria, né? Então, o intestino se comunica com a tireoide e está relacionado à saúde da tireoide diretamente. Então, tem vários pontos onde esse intestino pode afetar a saúde da tireoide. Então, eu vou começar lá com a hipocloridria, diminuição de ácido no estômago, vai impactar na absorção de vitaminas e minerais, especialmente ferro, né? A tireoide precisa de ferro para o seu funcionamento. É comum que pacientes com hipotireoidismo sejam deficientes em ferro e eu preciso corrigir os níveis de ferro ao mesmo tempo que eu melhoro os níveis hormonais, para que assim eu consiga ter um equilíbrio do corpo desse paciente. Não adianta fazer um ou outro, é um e outro, tá? Então, quanto menos eu absorvo ferro, mais prejudicada vai ficar a minha tireoide no longo prazo. A SIBO, a disbiose, o supercrescimento bacteriano, porque aqui eu tenho alteração da microbiota, aumento da inflamação, permeabilidade, citocinas inflamatórias, e quanto mais eu inflamo, mais TSH eu tenho. Então, mais hipotireoidismo eu vou ter nessa mulher. O leaky gut, né, por conta desse aumento da inflamação, estresse oxidativo e alteração dos sais biliares, que também parece atuar em cima de deiodinases, tá? Então, tem todos esses pontos linkando o intestino e a tireoide. Então, olha aqui, ó. O intestino disbiótico com aumento de Firmicutes. Firmicutes é um filo de bactérias, né? Esse filo bacteriano, ele está relacionado à inflamação, uma microbiota mais obesogênica, ganho de peso, tá? Doenças crônicas não transmissíveis também associadas a filo Firmicutes. Então, há uma disbiose, alterando a produção de ácido graxo de cadeia curta. Ácido graxo de cadeia curta, eles não são só combustível preferencial para intestino, não. Eles são integradores metabólicos, né? Então, lembra que o que acontece no intestino não fica no intestino. O intestino não é Las Vegas, né? Então, eu preciso ter o aumento de ácido graxo de cadeia curta para comunicar todos os sistemas. Eu aumento a secreção de LPS, aumentando a inflamação, ativação de receptor Toll-like 4, também relacionada à inflamação, aumento da atividade de T-helper 1 e T-helper 2, alergia, autoimunidade e diminuição da absorção de vitaminas e minerais que são cruciais para a saúde tireoidiana. Aí o que acontece? Hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Nos dois lados, né, da moeda a gente tem um comprometimento intestinal. Por outro lado, né, o que vai acontecer? Uma deficiência de hormônio tireoidiano, alteração desses ácidos biliares secundários que estão relacionados à atividade de deiodinases, né?
e alteração, diminuição dessa diversidade microbiana intestinal. Um intestino menos complexo e menos diverso é um intestino mais doente. Então vê que eles se comunicam o tempo todo, né? O intestino está sempre se comunicando. E aí olha que interessante, em pacientes com Hashimoto, eles tinham 2 grupos de pacientes. Pacientes com Hashimoto e os controles saudáveis, que a gente chama de eutireoide, né? Uma tireoide saudável. Eles viram que os pacientes com Hashimoto tinham aumento da razão Firmicutes-bacteroidetes. Lembra que eu falei? Inflamação, doenças crônicas não transmissíveis, quando eu tenho predomínio de Firmicutes, né? E menor concentração de F. prausnitzii, Roseburia, Prevotella e bacteroides. Ou seja, essas bactérias, elas estão relacionadas à atividade anti-inflamatória. Então, se eu tiver diminuição da concentração delas, eu vou inflamar mais, que é o que a gente não quer. Eles viram também que nos pacientes com Hashimoto, eu tinha 18 gêneros encontrados em maior quantidade. Isso sugere um supercrescimento bacteriano, mas eles não chegaram a rastrear SIBO nesses pacientes, tá? Esses gêneros, eles estavam associados à maior concentração de anti-TPO e anti-tireoglobulina, ou seja, piora da autoimunidade. Eu destruo a célula com mais rapidez porque eu tenho mais infiltração de linfócito, tá? E outros 6 gêneros estavam aumentados no grupo controle e eles apresentavam o efeito oposto, ou seja, negativamente associado aos marcadores de autoinflamação e de autoimunidade. Então, essa composição microbiana intestinal está relacionada à melhora da saúde da tireoide. Não ache que, geralmente a gente ouve, né? Ah, tem Hashimoto, não tem nada para fazer, tem que observar. Tem sim muita coisa a ser feita, a nutrição atua muito, né? A nutrição, o estilo de vida vão atuar muito nesses pacientes que têm Hashimoto, podendo negativar ou diminuir muito os níveis de anticorpo. Uma outra coisa importante é a questão da inflamação e do estresse oxidativo. A gente hoje em dia sabe que o aumento do TSH se correlaciona positivamente com marcadores de inflamação, né, interleucinas, malonodialdeído. E qual é o problema, né, de eu inflamar mais? É péssimo, né? Porque quanto mais estresse oxidativo, menos T3. E aí aquilo vira um ciclo vicioso, né? Eu fico cada vez mais sintomática, extremidades frias, eu fico letárgica, fog mind, né? Uma mente nebulosa. Eu nem lembro onde eu deixei a chave do carro, só que às vezes ela tá do meu lado, porque eu acabei de mexer nela, um intestino mais lento, eu ganho peso, né? Então eu preciso controlar a inflamação. E aí o uso de antioxidante, além de uma dieta com esse perfil mediterrâneo plant-based, seria muito interessante. Então aqui a gente poderia fazer o uso, por exemplo, da vitamina C, ou a gente pode fazer o uso desse mix de vitaminas e minerais que tem vitamina D, né? Paciente com Hashimoto, ele precisa ter níveis aumentados de vitamina D para controle da inflamação. Lembra que a vitamina D tem uma atividade anti-inflamatória muito importante, tá? Temos o zinco, que também é super importante para a saúde intestinal. Paciente que tem o intestino debilitado tem o zinco mais baixo. E vitamina C, um grande antioxidante que vai melhorar também a atividade de enzimas antioxidantes. E por fim temos o eixo intestino-cérebro. Então, o intestino, eu sempre brinco, né, que o intestino é um órgão emocional, né? E esse intestino precisa estar saudável para que a gente tenha saúde mental, tá? E tudo que a gente sente acaba influenciando nele, né? Quem nunca foi fazer uma prova, ficou nervoso e teve uma diarreia? Tá tudo conectado, né? O todo é uma coisa só. E aí olha que interessante, né? Relações amorosas trazem alegria e impactam positivamente na microbiota intestinal, né? Eles viram, né, que as pessoas que se diziam apaixonadas, comprometidas com um parceiro ou uma parceira, tinham aumento de complexidade e diversidade microbiana. E que quando havia, né, rompimento, término de relacionamento, eu tinha um prejuízo na composição dessas bactérias intestinais. Por que isso acontece? E quando a gente tem um término de relacionamento, geralmente a gente fica mais triste, mais prostrado, estressado, eu tenho um aumento da expressão de cortisol e isso vai impactar negativamente na composição desse intestino. E a gente observa também que em pessoas deprimidas a dieta tende a ser pior. Eu tenho uma diminuição no consumo de fibra, isso impacta a microbiota intestinal e eu tenho diminuição da produção de ácido graxo de cadeia curta, né? Aumentando a neuroinflamação. Então ele acaba ficando mais depressivo, mais ansioso, mais triste, porque a dieta está cada vez pior. E é super interessante, né? O que tem a ver o intestino com o cérebro? Até pouco tempo atrás a gente não conseguia linkar desordens psiquiátricas a desordens intestinais e hoje em dia a gente sabe que tem tudo a ver. E quando eu penso em saúde mental, eu penso em saúde intestinal.
como é que esse eixo, né, funciona? Como é que eles se comunicam? É um movimento orquestrado de sistema endócrino, imunológico e sistema nervoso, né? Então, neurotransmissores, hormônios, mediadores inflamatórios liberados no intestino vão se comunicar com o cérebro e isso vai gerar uma resposta que está relacionada ao nosso humor, né? Essa via de comunicação do intestino-cérebro, a gente não tem todas as vias elucidadas ainda, é super complexo a gente estudar esse eixo intestino-cérebro, tem muita coisa que eu acredito que a gente ainda não descobriu, tá? Mas a gente tem vários comunicantes, né? Sendo o principal comunicante o nervo vago, tá? Então o nervo vago é o principal comunicante do intestino para o cérebro. E o nervo vago, ele gosta de gente calma, porque ele gosta de meditar, ele gosta de espiritualidade, ele gosta de yoga, né? Esses são moduladores do nervo vago. A gente hoje em dia também tem evidência para acupuntura, para microfisioterapia, para terapia do toque, né? Então, auriculoterapia também ativando o nervo vago, tá? Então a gente precisa apostar nessas condutas, né, que são mais integrativas, que estão fora dessa medicina tão ortodoxa, né? Então, melhorando o nervo vago, eu melhoro muito a comunicação do eixo intestino-cérebro, melhorando a resposta imunológica, diminuindo a inflamação, um ponto importantíssimo, diminuir a inflamação no intestino para diminuir a neuroinflamação a nível central, melhorar a atividade de células enterendócrinas, as grandes produtoras de 5-HTP, né, o precursor da serotonina, e ajustar a composição intestinal, porque quanto mais eu tenho bactéria gram-negativa no ambiente intestinal, mais LPS, mais inflamação, mais neuroinflamação. Outro ponto importante é controle do estresse, cortisol, tá? O cortisol impacta negativamente a saúde do intestino, claro, quando ele é crônico, não quando ele é agudo. Cortisol agudo não é um problema na nossa vida, é um hormônio de fuga, né? Então, em situações pontuais, a gente precisa de cortisol. Agora, dia a dia, igual a gente tem hoje em dia, né, que a gente é estressado full time, é péssimo para o nosso intestino, porque eu diminuo a característica, a qualidade dessa microbiota intestinal com impacto muito negativo em lactobacilos. Eu altero as citocinas inflamatórias, aumento a citocina, eu diminuo o metabolismo do triptofano, então diminuo a serotonina, e isso está relacionado à piora do humor, tá? Então a gente fica mais nervoso, mais estressado, então é um ciclo que se retroalimenta. E quando a gente fala em saúde mental, o que a gente mais tem evidência na literatura é o uso de cúrcuma e ômega 3, justamente por essa característica de neuroinflamação, diminuir a neuroinflamação. São potentes antioxidantes, são neuroprotetores. Então invistam nisso na saúde, se é um paciente que a gente tem essa pegada de saúde mental. Todos, né? Todo mundo precisa de saúde mental, né? Porque sem saúde mental, ninguém rende tudo que pode. E aí a gente deve fazer o uso de óleo de peixe, né? Por conta tanto do EPA e do DHA. Os dois têm uma atividade muito importante na modulação desses processos mentais, né? Nessa arquitetura cerebral, tá? Então a gente tem uma gama de produtos na Vitafor que pode ser coadjuvante no nosso tratamento. E a cúrcuma, né? Então, como é que a gente pode fazer o uso da cúrcuma? Uma cápsula da cúrcuma da Vitafor oferece 130 mg de curcumina, que é o que vai ter esse efeito anti-inflamatório super bacana. E aí é importante, a cúrcuma ela é lipossolúvel, então é importante que o veículo seja um veículo oleoso. E a cúrcuma da Vitafor é manipulada em TCM, em triglicerídeos de cadeia média. Isso faz muita diferença, tá? Além de ter adicionados vitamina E, B12 e selênio. Então aqui eu trouxe para vocês uma cápsula por dia, as doses recomendadas de 500 a 1000, 1 a 2 cápsulas ao dia. E por que a gente está com o intestino tão debilitado? Porque a gente come mal, essa é a verdade, né? Então esse padrão ocidental, rico em gordura saturada e trans, pobre em fibras, rico em proteínas animais e rico em açúcar, deixa esse intestino arrasado, porque altera muito a característica, a composição microbiana. E a gente ainda tem um consumo de aditivo muito grande, a gente estima que 20% do valor energético total da dieta dos brasileiros venha de alimentos industrializados, ultraprocessados. A gente não é o pior do mundo, o Canadá e Estados Unidos lideram, né, esse ranking, chegando até 80% da sua dieta vindo de produtos industrializados, mas 20% é bastante coisa. Então esses aditivos aumentam a permeabilidade, a exposição a antígenos e alteram a microbiota, aumentando a inflamação. Tem que comer comida de verdade que Deus fez, né? Por quê?
Porque quanto mais alimento ultraprocessado, mais queixa gastrointestinal. Foi o que eles viram nesse artigo aqui, ó. Quase 34 mil pessoas avaliadas. O consumo de ultraprocessados estava associado a maior risco de dispepsia funcional, queixa gastrointestinal. É um link direto. Quanto mais industrializado você consumir, mais queixa gastrointestinal você vai ter. Precisa corrigir a dieta do paciente, tá? Então, o que a gente precisa? Ó, de um padrão mediterrâneo, que dê essa melhora, né, na microbiota do intestino. Isso vai melhorar muito o nosso humor, a gente fica menos estressado, menos ansioso, diminui o craving por doce, né, aquela coisa assim, queria comer um docinho, isso é queda de dopamina. Então a gente precisa melhorar o intestino. E aqui a gente tem que lembrar que nutrição é sinergismo, é um pouquinho de cada coisa que no final do dia tem um efeito amplificado. Então a gente está falando de resveratrol, quercetina, tirosol, sulforafanos, que vão ter esse efeito amplificado, melhorando a saúde do nosso paciente. O que a gente também não pode esquecer quando a gente pensa em saúde do intestino é que o intestino, ele reage a tudo que a gente faz todos os dias. Então, hoje em dia, a gente sabe que ter contato com a natureza, yoga, meditação, espiritualidade, relacionamentos positivos, tempo de qualidade com quem a gente ama, impacta positivamente na saúde desse intestino. E olha que interessante, nossos pensamentos são uma grande fonte de estresse. A gente precisa controlar o que a gente pensa, evitar essa coisa do ruminativo, de ficar pensando muito tempo a mesma coisa. Isso faz muito mal para o nosso intestino, né? Então a gente precisa ter mais contato com a natureza, espiritualidade, né? A gente precisa apostar nessa medicina mais integrativa e o que eu sugiro para os meus pacientes, unfollow terapêutico, né? Então, se você tem aquela coisa de seguir pessoas na internet que te deixa mais ansiosa, que tem essa sensação de não pertencimento, dá um follow, tá? Para você continuar tendo saúde mental. E um ponto muito importante é a espiritualidade. A gente ainda não sabe todos os links que vão ligar espiritualidade à saúde mental e à saúde intestinal, mas a gente sabe que tem um impacto bem positivo, tá? Então os pesquisadores, eles veem que quem tem espiritualidade, né, que crê em alguma coisa, a gente não está falando de um Deus em específico, mas na espiritualidade, eles têm mais sentimento de perdão, altruísmo e gratidão, tá? E além disso, eles têm mais serotonina e dopamina no cérebro, que modula positivamente o nosso humor. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente está falando de tudo isso aqui, ó: físico, emocional, espiritual e social. E esquecer um desses pontos é atrasar a recuperação e a melhora do nosso paciente. Então, como vocês viram, fica a pergunta, né? Somos o que comemos ou somos o que fazemos todos os dias? Nós somos o que a gente faz todos os dias, né? Então, tudo que a gente faz vai impactar na saúde do intestino. E aí, quando meu paciente fala assim, que ele quer ser saudável, o que ele pode tomar? A primeira coisa que eu digo para ele é decisões, porque ele tem que escolher ser uma pessoa saudável, escolher todos os dias, né? Então, o que eu falo para o meu paciente? Escolha a sua vida, para que você seja saudável no longo prazo. Obrigada!